Graça e a paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma noite, mais uma vez, para juntos meditarmos da preciosa Palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar, como está aí na descrição, no texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda essa semana, se eu não me engano, nós estudamos um texto de 1 Coríntios. Não é uma continuidade direta, mas vamos continuar nesta carta. No dia de hoje e no dia de amanhã também vamos ver todo o capítulo 13. Hoje nós vamos ver dos versículos 1 a 3 e amanhã do 4 ao 13. Porque essa divisão esdrúxula, né? Porque são os assuntos realmente que nós vamos tratar aqui. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua maravilhosa e santa palavra. Esteja conosco, obrigado pela oportunidade de escutarmos o teu evangelho, de podermos meditar sobre isso. Obrigado por tudo em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, ele faz uma pausa aqui. Ele estava falando sobre dons espirituais no capítulo 12. E ele vai voltar para falar sobre dons espirituais no capítulo 14 e sobre a ordem desses dons no culto. Mas ele faz uma pausa. Na verdade, o capítulo 13 é um parêntese aqui, porque ele vai falar sobre o amor. É complicado esse título da revista atualizada que diz assim que o amor é um dom supremo. Eu não entendo, e muitos também estudiosos não entendem, que amor é um dom. Amor não é um dom, amor é um fruto do Espírito. E existe uma diferença. Quando nós nos convertemos, nós recebemos um dom, nós recebemos todos os frutos do Espírito. Eles estão lá em Gálatas, e nós recebemos o habitat do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o amor, ele está entre a alegria, ele está entre a mansidão, ele está entre a paz, ele está entre o domínio próprio. Ele é um dos dos frutos, espirituais. Então, nós não confundamos, como eu fiz agora há pouco, dom com fruto. Fruto é algo que você recebe do Espírito Santo, todos eles. Então você tem que exercitar todos eles. Por quê? Porque se amor fosse um dom, eu poderia dizer assim: eu não me relaciono com as pessoas porque eu não tenho o dom do amor. Eu tenho o dom de outra coisa, mas eu não tenho o dom do amor. Ou seja, poderia ser opcional, como alguém pode dizer: não, eu não sou pastor porque eu não tenho o dom de pregar um sermão, eu não tenho o dom de pastorear. Aí tudo bem, realmente você não é para seguir esse ofício porque você não tem o dom. Mas o amor não, o amor é um fruto. Você tem que amar, né? Amar, maridos, amai as vossas esposas. Veja que é uma ordem, né? Então não é um sentimento onde eu simplesmente não tenho escolha. É uma escolha, você tem que amar, você tem que exercitar a sua fé. Ou seja, o salvo ele recebe os frutos do Espírito, ou seja, não é um dom. Dom é algo dado também pelo Espírito Santo, mas é uma atribuição, uma facilidade que você tem sobre os outros, e dali você vai exercitar todos os frutos do Espírito. Então o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que ainda que acontecesse coisas absurdas, vocês precisam de amor para isso. As pessoas de Corinto estavam praticando seus dons sem o fruto do Espírito do amor.
Não adianta. Deus não recebe o seu trabalho na igreja se você não faz com amor, se você não faz com esse fruto do Espírito tão importante. Então ele vai dizer, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, aqui existe uma polêmica, não é? Porque ele dizer que os anjos têm uma língua abre a possibilidade das pessoas poderem falar a língua dos anjos, como muitos pentecostais falam e dizem, olha, isso aqui é a língua dos anjos. Então, o que é isso, a língua dos anjos aqui? O ser humano ele é capaz de fazer a língua dos anjos, falar a língua dos anjos? Não. Isso aqui é uma coisa que Paulo usa que se chama recurso do exagero. O que ele quer mostrar? Ele está sendo exagerado. Ele diz assim: ainda que eu consiga realizar coisas impossíveis, humanamente impossíveis, como falar a língua dos anjos, que é humanamente impossível, se eu conseguisse fazer isso, sem amor, Deus não receberia do mesmo jeito. Olha como tudo que ele fala aqui é bem exagerado. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine, ou seja, não vou ter serventia para Deus. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, olha, ninguém conhece toda a ciência. Ninguém conhece todos os mistérios, é impossível o ser humano conhecer todos os mistérios. Deuteronômio vai falar isso e a Bíblia não se contradiz. Então, qual é a ideia? Deuteronômio 29 vai mostrar isso pra gente. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Olha, a mesma coisa de ter a capacidade de falar a língua dos anjos é ter a capacidade de saber todos os mistérios e todas as coisas do mundo. Mesmo se eu tivesse isso, se eu não tiver amor, não vale nada. Ainda que eu tenha, versículo 2, tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ninguém tem tamanha fé a ponto de transportar montes. Ninguém nunca conseguiu. E ainda que eu distribua todos os meus bens, olha como é exagerado, que eu pegasse tudo, distribuísse para os pobres, e ainda isso aqui é possível, certo? Claro que é possível, mas é exagerado. Ainda que eu fizesse isso, e ainda eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, olha que é um exagero. É possível isso acontecer, claro, mas é um exagero. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É um recurso do exagero. Aqui não é Paulo dizendo que existe a possibilidade de falar a língua dos anjos. Não existe essa possibilidade. Ninguém fala a língua dos anjos. Aqui é, mesmo que eu consiga coisas estrondosamente, humanamente impossível, se eu faço isso para aparecer, se eu faço isso para alimentar o meu ego, se eu faço isso na igreja para não glorificar a Deus, Deus não está recebendo o meu serviço, o meu trabalho. Para tudo eu preciso de amor. E o que é o amor? Ele vai destrinchar a partir do versículo 4. E a gente vai ver o que é o amor, como se comporta o amor, como amar. E por que o amor é superior à fé e à esperança. Ele vai dizer no final, olha, precisamos aqui de amor, fé e esperança, mas o maior desses é o amor. Por quê? O amor é superior à fé e esperança. Quer dizer que eu posso ter amor, mas não preciso ter fé aqui? Ou posso ter amor, mas não preciso ter esperança? Vamos ver amanhã, ok? Isso é para aguçar a sua curiosidade, para amanhã a gente estar aqui junto e a gente continuar esse estudo. O que é que a gente pode aprender hoje? Tudo que você faz na sua vida, faça com amor. E o que é fazer com amor? É glorificar o nome de Deus. Quando você glorifica o nome de Deus naquilo que você faz, você vai exercitar os frutos do Espírito naquele serviço que você está fazendo. E só assim Deus irá aceitá-lo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Nos abençoa, nos dá uma noite tranquila nesse meio de semana. E amanhã, que amanhã possamos estar aqui mais uma vez para meditarmos no restante de 1 Coríntios 13. Tem misericórdia de nós, nos guarda em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.